Abra a palavra de Deus no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 19. Eu estarei lendo os versículos de número 7 ao 27. Peço à amada igreja que acompanhe a leitura deste texto. Livro de Jó 19, de 7 a 27. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, porém não há justiça. O meu caminho Deus fechou, e não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. E arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vamos ter uma palavra de oração? Amado Jesus, nós louvamos e agradecemos o Teu santo nome. Te agradecemos por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos por termos o privilégio de cultuar o Teu santíssimo nome. Pedimos agora que Tu fale aos nossos corações com poder e com graça. Peço, bendito Deus, que Tu me uses como instrumento nas Tuas mãos. E peço que Tu estejas derramando sabedoria e entendimento ao Teu amado povo, para que a Tua palavra opere com eficácia em cada coração, Deus. Em o nome de Jesus é que eu oro, Pai amado. Amém. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essas são as últimas palavras registradas no Evangelho de Mateus. São as últimas palavras de Cristo registradas naquele livro. Cristo diz isso aos seus discípulos. E eu acredito que esta promessa não é apenas aos discípulos daquela época. Eu tenho plena convicção de que esta promessa, da presença dEle todos os dias, serve para cada discípulo em cada era, inclusive nós hoje. Ele estará conosco todos os dias, para todo sempre. Essa presença, ela se faz por meio do Espírito Santo.
O próprio Jesus Cristo, ele nos diz em João 14,16, que Ele rogaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador, para que estivesse conosco para sempre, para todo sempre. Nós, verdadeiros filhos e filhas de Deus, temos a garantia da presença do nosso Senhor conosco para todo sempre. A sua presença se faz presente em nossas vidas, e nada pode nos separar dessa presença. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,35, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? E os versículos seguintes nos mostram que nada poderá nos separar deste amor implacável, deste amor inabalável, deste amor imutável que Deus tem para com os seus filhos e suas filhas. E a presença de Deus em nossas vidas demonstra, indica que nós temos um relacionamento com Deus. Essa presença é uma presença de relação, de relacionamento. Não é como você estar à presença, por exemplo, de um estranho. Não é como você estar na presença do borracheiro que está trocando o pneu do seu carro, ou do mecânico que está consertando o motor. É uma presença que envolve intimidade. É uma presença que, ao desfrutar de comunhão verdadeira, relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho, um relacionamento profundo, nós que cremos em Cristo e que nos submetemos ao seu senhorio, fomos feitos seus filhos. A todos nós deu-nos o poder de sermos chamados filhos, filhos e filhas de Deus, filhos e filhas do Criador de todas as coisas. E o Espírito Santo, que foi enviado como Consolador e que estará conosco para todo sempre, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa é uma certeza que você deve carregar em seu coração durante toda a sua vida. A certeza da presença do Pai, e que esta presença envolve um relacionamento de intimidade. E como todo relacionamento íntimo, isso nos conduz a experiências com Deus, experiências de vida com Deus. Deus não se separa de nós, nos chama por filhos e filhas, chamamos Ele por Pai. Isso nos leva a um relacionamento, e este relacionamento nos traz experiências, e muitas dessas experiências tocam os nossos sentimentos. Relacionamento com Deus não é relacionamento isento de sentimento. Não é relacionamento que envolve apenas a razão, mas envolve os sentimentos. Toca os nossos sentimentos. É comum muitos filhos e filhas fazerem o seguinte comentário: eu senti a presença de Deus, ou eu fui tocado por Deus. Isso acontece, isso é real, isso é verdadeiro, porque um verdadeiro relacionamento, uma verdadeira experiência com Deus envolve essa questão sentimental. E dito isso, eu quero
deixar bem claro agora qual vai ser o assunto principal desta noite. Sabendo que somos filhos e filhas, sabendo que nada nos separa do amor de Deus, de sua graciosa presença, e sabendo que tudo isso nos traz relacionamento, experiências e gozo na presença do Pai, eu quero agora introduzir um assunto que diz respeito a uma situação ou a um momento na caminhada cristã como filhos e filhas, que ou nós já passamos por isso, ou nós estamos passando, ou se o Senhor nos conceder dias de vida, é bem provável que passaremos, porque eu acredito que isso é uma situação, um momento que faz parte da caminhada cristã. E a situação é o momento em que você se sentirá abandonado por Deus, em que você se sentirá esquecido por Deus, em que você terá a impressão que as suas orações serão ignoradas por Deus. Muitos dão nomes a essa situação. Alguns chamam de deserto. Outros dizem que os céus se transformaram em bronze. Outros dizem que se sentem secos. Henry Nouwen, ele chama este momento na caminhada cristã de um ministério da ausência. Tozer vai chamar de ministério da noite. E geralmente essas circunstâncias elas vêm acompanhadas por tribulações. Tribulações que se abatem. O filho e a filha, angustiado, clama a Deus, busca a presença de Deus. E muitas vezes o sentimento que vem é um sentimento de abandono. É um sentimento de que foi ignorado por Deus. É um sentimento de que o servo e a serva foi deixado sozinho. Davi, rei Davi, homem segundo o coração de Deus, o próprio Deus o chamou desta forma. No Salmo de número 139, dos versículos 7 ao 10, ele nos diz aquilo que foi dito aqui no começo dessa pregação. Ele diz: para onde me ausentarei do teu Santo Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Verdades inabaláveis de que a presença de Deus será conosco. Mas o mesmo rei Davi, no Salmo de número 13, ele diz o seguinte: até quando, Senhor? Esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu lutando dentro em minha alma com tristeza no coração a cada dia? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. O mesmo Davi, no Salmo de número 22, ele diz algo que é muito conhecido, porque foram palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o meu lamento está longe da sua salvação? Clamo de dia e não me respondes, de noite e me vejo aflito. Sentimento de abandono, sentimento de que foi esquecido. O texto que nós lemos de Jó 19, ele nos fala acerca de Jó, um homem que foi levado ao extremo
das aflições. E que em meio à sua aflição, percebe-se que ele sentiu-se completamente desamparado por Deus. Mas o que aconteceu com Jó? Para trazer a memória aos amados, eu vou dar um breve resumo. Jó, em sua época, era o maior entre todos os homens, maior em riquezas, maior em proeminência, em honra, em sabedoria, e maior em justiça diante de Deus, íntegro diante de Deus, ao ponto de Deus declarar isso diante de anjos. E Satanás, que ouve este elogio de Deus a Jó, diz: bom Deus, Jó apenas é o que é porque tu o cercas com a tua proteção, porque tu concede a ele todas as coisas. E Deus diz: então, faça aquilo que bem entender com este homem. Apenas preserve a sua vida. E da noite para o dia, de um momento a outro, tudo que Jó tinha, todos os seus bens, desapareceram, foram tomados, perdeu tudo, perdeu todos os seus filhos, todos eles, cada um deles, na casa do primogênito, foram mortos, perdeu a sua saúde, ficou em um estado lamentável, deplorável, irreconhecível. Apenas não perdeu o seu fôlego de vida e a sua esposa, que sugere a ele que amaldiçoe a Deus e morra. Perdeu tudo, perdeu honra, perdeu respeito, de certa forma perdeu esperança na vida, perdeu tudo. E em 37 capítulos, Deus não diz absolutamente nada. Nós não sabemos quanto tempo durou. Os seus amigos que vêm para consolá-lo, de longe o avistam e não o reconhecem. E por 7 dias e 7 noites lamentam a situação daquele homem. E após isso, talvez num desejo de tentar descobrir por que tal calamidade se abateu com aquele homem, eles começam a acusar aquele homem de injustiça diante de Deus. E no capítulo 19 nós podemos ver um homem desesperado, angustiado, que deseja paz, que deseja alívio, mas que não tinha sossego nem quando dormia. À noite, pesadelos, visões o assolavam. Não havia descanso, não havia sossego, ao ponto dele até muitas vezes dizer que Deus estava se opondo a ele, pois este homem não sabia o que estava por trás dos bastidores. Um homem confuso, cheio de perguntas, sem nenhuma resposta razoável, sofrendo, sem saber o motivo, sem nada, havia perdido tudo. Um homem que no capítulo 23, versículo de número 8 ao 9 diz: eu sigo adiante, eu não encontro Deus, se eu volto para trás também não acho,
Ele se esconde na esquerda e eu não encontro. Na direita eu não consigo discernir. Que no capítulo 30, versículo 20 diz: clamo a Ele e não me responde. Sentimento de abandono, sentimento de que foi deixado sozinho. Mas, amada igreja, a despeito das circunstâncias, dos sentimentos que assolavam aquele homem, Deus não havia abandonado Jó. Deus não havia deixado aquele homem sozinho. E Deus também não nos abandona. Deus não nos deixa sozinho. Se você já passou por essa experiência e já saiu dela, você pode compreender que Deus esteve a todo tempo com você. Se você está passando por essa situação, eu peço que você creia que, a despeito de seus sentimentos, Deus está com você. Se algum dia você vier a passar por essa situação, eu peço que você se lembre do seu Redentor e saiba que Ele estará com você. Glória a Deus. O nosso Deus, dizendo ao povo de Israel, em Isaías 49:15, Ele fala o seguinte, Ele diz mais ou menos assim: pode uma mãe que amamenta seu filho abandonar a criança do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a abandonar, contudo, eu não me esquecerei de ti. Aleluia. Esta palavra não é só para o povo de Israel, é para nós também esta noite, na igreja. O Senhor não nos abandonará. Mas talvez agora seja a hora de nós respondermos a uma questão. Se nós sabemos que a presença de Deus é conosco, se nós sabemos e temos plena convicção de que Ele não nos abandonará, a despeito do que os nossos sentimentos possam nos dizer, por que Deus permite que um santo, uma santa, um filho, uma filha, passe por essa situação? A despeito de todos os motivos que Deus possa ter para nos colocar nessa situação, eu relaciono duas aqui, e acredito que elas sejam comuns a todas essas experiências. A primeira delas é que essas circunstâncias, que são circunstâncias de terríveis tribulação, elas visam o nosso crescimento espiritual. Elas nos amadurecem. E como? Provando a nossa fé. Há um cântico que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 5, 3 e 4, que nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência de vida, pessoas experimentadas, e a experiência traz consigo a esperança. Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de número 6 a 7, nos diz que neste momento nós passamos por muitas tribulações, mas a nossa fé aprovada, ela redundará em glória, em louvor ao nosso Deus. Aleluia. Essas situações, elas visam o nosso crescimento, amada igreja. E se de fato é verdade
Eu creio que seja, a palavra mostra sim, que essas circunstâncias em que nós nos vemos com este sentimento de desamparo, provam a nossa fé. Então é correto também dizer que estes momentos nos ensinam a viver com a perspectiva correta. Como assim? Nos ensinam a viver baseados naquilo que nós sabemos e não naquilo que nós sentimos. Deixe-me explicar isso. A nossa experiência cristã, a nossa vida cristã, não pode ter por base, ela não pode ser construída sobre sentimentos. Sentir-se bem é ótimo. Sentir o toque de Deus é maravilhoso. Mas a nossa fé, a fé cristã, a vida cristã, não pode estar construída sobre sentimentos. Porque os sentimentos, eles mudam com muita facilidade. As circunstâncias muitas vezes mudam os sentimentos. A nossa vida cristã, ela não pode estar construída sobre sentimentos. Ela deve estar construída sobre algo mais sólido, sobre algo que não muda, sobre algo absoluto. A nossa vida cristã, a base da nossa experiência cristã, ela deve ser algo que nos sustente. Por isso, talvez o pastor David Wilkerson tenha dito: não julgue a sua circunstância, a sua vida espiritual pelas circunstâncias e pelos sentimentos. Algo mais firme deve servir de parâmetro às nossas vidas. E este algo é aquilo que Deus nos revelou. É a sua palavra, inabalável, imutável. Em outras palavras, é aquilo que nós sabemos, e não aquilo que nós sentimos. Temos que entender que a vida cristã, ela está baseada em algo firme, estabelecido por Deus. E sentimento nenhum pode mudar essa realidade. Muitas vezes nós somos traídos pelos sentimentos. A nossa fé é provada em circunstâncias, muitas vezes desesperadoras. Hebreus nos diz que a fé, ela é convicção de fatos que não se veem. Não é convicção baseada em sentimentos. É a convicção de fatos. E aí nós retornamos a Jó, angustiado, assolado em todas as esferas de sua existência. E aí ele diz: quem me dera tudo isso que eu estou dizendo fosse gravado em um livro. E aí ele diz o seguinte, a despeito dos seus sentimentos, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Tudo indicava que ele estava só, desamparado, esquecido. A impressão que dava é que as experiências anteriores que ele pudesse ter tido com Deus não tiveram nenhuma validade para sustentá-lo naquela circunstância. Mas ele, num ímpeto de fé, ele diz: eu sei, posso não estar sentindo, mas eu sei que o meu Redentor
Redentor vive. Aleluia. Jó sabia, tinha plena convicção de que se o corpo dele se desfizesse, como ele estava vislumbrando naquele momento, Deus o restauraria e ele veria o Criador dele com os seus olhos. Aleluia. Ele sabia, ele estava certo. Nós temos que ter essas convicções. O apóstolo Paulo, encarcerado, prestes a ser executado, ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Posso não sentir em algumas circunstâncias, mas eu sei, e isso me sustenta. Muitas vezes olhamos para as nossas vidas e nos desesperamos. Em algumas circunstâncias até perguntamos: será que de fato sou cristão? Parece que eu não estou no jeito. Mas nós podemos dizer: estou plenamente certo. Eu sei que aquele que começou a boa obra há de completá-la até aquele dia. Glória a Deus. Posso não vislumbrar muitas vezes, mas eu estou plenamente certo. Vida construída sobre uma base sólida. Eu sei. Sabemos, amada igreja, que aquele que ressuscitou a Cristo nos ressuscitará com Jesus. Aleluia. Muitas vezes não conseguimos vislumbrar essa realidade e em meio às aflições podemos até perguntar: será? Mas nós sabemos, mesmo que nós venhamos a algum momento a não sentir, nós sabemos que o poder da ressurreição opera em nós. Glória a Deus. Sabemos porque nos foi dito, e nós cremos desta forma. Sabemos que se este tabernáculo, o nosso corpo, se desfizer, temos uma morada não feita por mãos de homens, eterna nos céus. Mas será? Às vezes eu não sinto que é assim, mas nós sabemos. E Paulo diz: sabemos. Nós sabemos. Essas circunstâncias de sentimento de abandono, elas passam. Glória a Deus, elas passam. Quem já passou sabe que passa. Quem não passou, que fique sabendo, passa. E no 38º capítulo de Jó, Deus se manifesta aquele homem. Jó tinha tantas perguntas, tinha até dito: como eu gostaria de ter uma conversa com o meu Criador. E aí Deus se manifesta. Eu acredito que mais uma vez os sentimentos de Jó foram tocados. E o engraçado é que Deus não se preocupa em trazer uma resposta a Jó. Deus apenas diz: olha, eu sou soberano. Resumindo tudo que Deus fala: eu sou soberano e você não entende muita coisa, Jó. Mas a impressão que eu tenho é que para Jó isso foi o suficiente. Isso foi o suficiente. E aquele homem cresceu mais um pouco no conhecimento de quem era Deus. E assim nós crescemos também, amada igreja, tendo a convicção de que Ele não nos abandonará, não nos deixará, e vislumbrando
o socorro, a salvação, a graça da sua misericórdia, e sendo tocados quando menos nós esperarmos. Toque de Deus. Toque de Deus que agora nós sabemos que apenas faz parte da experiência cristã, mas que na realidade o que nos sustenta é o que nós sabemos. É o que nós sabemos. E eu encerro esta palavra citando Romanos 8:28. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas eu não sei, eu não percebo isso, mas nós sabemos. Eu não sinto que é assim, mas nós sabemos. E isso nos sustentará, igreja. Glória a Deus. Pois esta é a base ao qual nós estamos sendo edificados. Amém? Deus abençoe a amada igreja que nunca será desamparada pelo seu Senhor. Glória a Em nome de Jesus Cristo. Então vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém e aleluia. Abraça quem está ao seu lado. Desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.